Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e hoje nós continuamos aqui as devocionais sobre ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. Hoje é o nosso 19º dia desta série de 40 dias devocionais. Eu quero ler o Salmo 123, versículo 1 e 2. Ele diz assim: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Esse salmo é muito interessante, né? Porque é um salmo, como nós falamos em alguns salmos anteriores, conhecido como salmo de peregrinação, né? Ou seja, salmos que as pessoas iam cantando enquanto caminhavam, né? Às vezes caminhavam dias em direção a Sião, né? Ao templo, aonde estava o templo, para as comemorações, para as festas, para o sacrifício anual, quando eles iam adorar a Deus lá em Sião. E vinham de regiões distantes, regiões diversas, e eles caminhavam muitos dias, às vezes, pelas estradas, e eles iam cantando esses salmos, né? E esse salmo, então, é um salmo que trabalhava na esperança deles, né? Na questão da esperança. Por quê? Quando você olha para o salmo ali, você veja de início o salmista dizendo: a ti que estás nos céus, né? Eu levanto os meus olhos a ti que está nos céus. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu olho para a terra, para aquilo que está em torno de mim, para aquilo que está em volta de mim, e eu não encontro saída, eu não encontro solução. Então eu levanto os olhos agora e olho para o céu, porque o Senhor é que está no céu, é que pode fazer alguma coisa por mim. Então essa expressão inicial, né, quando ele fala de olhar para o céu, então já mostra que ele está tirando os olhos da terra, daquilo que está em torno dele, na expectativa somente de que Deus pode fazer algo. Então eu já começo aplicando isso na minha vida e na sua vida, né? Há momentos na nossa vida, situações na nossa vida, que quando nós olhamos em volta de nós olhamos nas possibilidades que nós temos e nós não encontramos saída, não encontramos uma resposta, não sabemos como será. E é nesse momento que nós nos lembramos que podemos olhar para o céu, levantar os olhos ao céu, né? É claro que Deus, hoje, Cristo habita no nosso coração, mas essa figura de levantar os olhos ao céu significa olhar para aquele que é criador de todas as coisas, para o Senhor Deus, né? Para o nosso Pai, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Então quando você usa essa expressão de olhar para os céus, você está dizendo: Senhor, aqui na terra eu não tenho condição, esperança, não vejo saída humana, mas eu olho para o céu e eu sei que o Senhor pode me responder. Esse salmo é um salmo que mostra a dependência nossa de Deus, né? O quanto nós dependemos de Deus. Então quando você vê o versículo 2 ali do salmo, o salmista diz: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, assim como os olhos das servas estão atentos às mãos da sua senhora, ele disse: assim nós também esperamos no Senhor e buscamos e aguardamos a misericórdia do nosso Deus. O que seria essa figura dos olhos dos servos nas mãos do seu Senhor? Então, voltando aos tempos bíblicos, né, esse contexto lá no passado, milhares de anos atrás, então o que você vai perceber? Que quando aquele senhor tinha um servo, né, ele tinha um escravo ali, um servo, o que era o costume, digamos, ou a prática daquele momento? Aquele servo, ele ficava atento, né, olhando para as mãos do seu senhor. Então, se aquele senhor estivesse numa mesa, comendo com sua família ou comendo com visitantes que vieram, pessoas que estavam recebendo, o servo ficava num canto de uma sala, mas ele ficava atento, olhando para as mãos do seu senhor. Por quê? Um gesto, um sinal que o seu senhor fazia com as mãos, ele entendia o que deveria ser feito. Se era momento dele sair, se era momento dele trazer alguma coisa, se era uma ordem que ele estava recebendo, se era uma direção, né, que ele estava recebendo. Mas também, né, quando chegava o dia de receber, né, um salário, um pagamento, né, esse
Então ele olhava para as mãos do seu Senhor, porque é dali que vinha, então, a provisão, que vinha o sustento, que vinha o mantimento que ele precisava. Então ele tinha os olhos fitos na mão do seu Senhor, representando aquela ideia de que havia uma dependência, né? De que ele estava sempre olhando para o seu Senhor, dependendo de algo que viria das mãos do seu Senhor. Então o salmista pega essa figura e ele traz para nós hoje, né, dizendo, assim nós esperamos em Deus. Né? Da mesma maneira, nós dependemos de Deus. É de Deus que vem as direções para a nossa vida do que devemos fazer. Talvez eu e você estejamos vivendo um momento que a gente não sabe o que fazer. Então é olhar para as mãos do Senhor, né? Ou seja, é olhar para o Senhor, é buscar o Senhor, como aquele servo buscava o seu Senhor, porque é do Senhor que vem as direções para a nossa vida, nós dependemos dele. Nós não sabemos o que fazer, que passo dar, se não for o Senhor nos mostrando. Mas é também das mãos desse Senhor que vem a nossa provisão, que vem o nosso sustento, que vem tudo o que nós precisamos. Então esse servo tinha os olhos fitos nas mãos do seu Senhor. Assim eu e você temos os nossos olhos fitos nas mãos de Deus, de um Deus que pode, de um Deus que sabe que nós dependemos dele. Então eu convido você, né, com esse salmo que nós estamos aqui comentando, eu convido você a esperar em Deus, a confiar no Senhor. Assim como aquele pessoal então que fazia aquela longa caminhada, e eles iam cantando na expectativa de que quando cultuassem a Deus lá onde eles chegassem, Deus ia respondê-los, a misericórdia de Deus ia se manifestar, que assim também eu e você estejamos cada dia nessa expectativa, nessa esperança, aguardando, né, esse momento certo de que Deus vai nos socorrer, que as mãos maravilhosas e poderosas de Deus virão em nosso socorro. Então, espera no Senhor, confia no Senhor, continua olhando para o Senhor, porque o Senhor vai recompensar essa busca, essa espera que nós temos nele. Vamos confiar e depender no Senhor. Então pode parecer que em torno de você não tem mais saída, não tem esperança. Espera no Senhor, porque é o Senhor dos céus, né? O nosso Deus é que vai nos abençoar e que vai mudar a nossa história. Amém? Amanhã nós continuamos com salmos de esperança.